Virgínia, como é que vai ser essa prova? É com consulta, claro que é, Rebeca. É com consulta, vai ser de marca X, é, então tá bem tranquila. Vai ser uma pós-graduação em CPC. A ideia é essa, né, Marcelo, que a gente siga, né? Quero saber se vocês continuam, né? Porque assim, é feito artista, né? Tem que ter público. Então, se vocês quiserem, a gente segue o fluxo. Por mim é tranquilaço. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o CPC 08. Ele é um CPC mega diferente, vou logo dando o bizu. E a gente vai conversar muito sobre bolsa de valores, tá certo? Sobre a abertura de capital, enfim. Então, é um CPC que trata de custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores mobiliários. Custos de transação são os custos relacionados à transação de títulos de dívida e títulos patrimoniais, e também o custo relacionado, ou prêmio relacionado à emissão de títulos patrimoniais, de títulos e valores mobiliários. Então, é um CPC bem interessante, bem diferente, então, tá? Eu acredito que vocês vão gostar. Então, iniciando, está gravando. O pronunciamento técnico CPC 08 nos orienta a contabilizar como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? Como é que a gente vai fazer essa contabilização e a mostrar, né, em notas explicativas, os custos de transação. Esses custos de transação são aqueles que vão incorrer no processo de captação, ou via instrumentos patrimoniais, captação de recursos via instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida. Ou seja, toda vez que a gente toma um empréstimo, vocês sabem disso muito melhor do que eu, e quando a gente toma um empréstimo, a gente incorre em custos, vários custos, tá? São aquelas taxas, aqueles valores, aqueles gastos que o intermediador financeiro cobra. Você vai dizer assim, peraí, mas o empréstimo vagabundo vai ter custo? Não. Um empréstimo vagabundo não tem custo, não. Agora, parte para uma debenture, para tu ver o que é bom para tosse. Então, quando tu estiver emitindo, me perdoe, estiver contraindo um empréstimo no banco, tá tudo certo no Brasil. Vai atrás de uma debenture, vai para uma emissão de debenture, pode ser até privada, não precisa nem ser pública. Vai atrás de uma emissão de debentures privadas para tu ver a quantidade de dinheiro que tu vai ter que pagar. É dinheiro. Você vai ter que pagar a agência classificadora de risco, porque uma debenture, mesmo sendo uma emissão privada, ela não vai sem uma classificação de risco. Você tem que pagar a uma auditoria para poder fazer a auditoria das demonstrações contábeis. Você tem que pagar o roadshow, que é o que chama, né? O roadshow Eita, Alda. É o meeting, Ai, me ajuda. É o encontro, né, dos investidores, prováveis investidores, fundos de investimento. Isso é pago. Então, existem uma série de gastos que estão envolvidos ali no processo de captação de recursos via títulos de dívida, que precisam ser contabilizados. Aí você vai dizer para mim, mas isso daí é uma despesa. Isso não é uma despesa neste primeiro momento. Então, esse pronunciamento ele vai justamente nos explicar como fazer isso. E mais caro ainda é emitir ações. Emitir ações é um quiproquó, entendeu? Assim, é um processo de aprendizado, tá certo? Assim. Então, existem uma série de passos, uma série de... Nossa Senhora, olha, o que tem de gasto a própria auditoria para emissão, para se tornar uma empresa, para fazer um IPO, uma OPA, uma oferta pública de ações. A própria auditoria ela é muito mais cara, o roadshow é muito mais intenso, muito mais forte, você vai ter uma série de contratações de empresas de fazer análise, eu ia chamar influenciadores digitais, mas não influenciadores de mercado. Então, tem uma série de gastos que estão envolvidos aí nesse processo. A auditoria tem que ter certificação na CVM. Então, assim,
Você tem que formar o pool dos bancos. Olha aí, Cris, road show, viagens de reuniões. Tá vendo? Existe uma pessoa que me salva todas as vezes. Esse encontro se chama Cristiano. E eu achando que Cris nem estava aqui. Eu disse, ai meu Deus, Cris não está aqui. Se tiver uma pergunta tributária, eu vou recorrer a quem? Ainda bem que ninguém perguntou nada de tributária. Aí pronto, Cris. Então, roadshow é esse balaio de gato aí, tá? Você precisa pegar a empresa e apresentar ela a todo mundo que está interessado. Gente, é gasto que só a gota serena. E esses gastos precisam ser contabilizados. Aí, é tudo despesa? De jeito nenhum, tá? Só que não mesmo. Só que não mesmo, tá? Então, um instrumento patrimonial ativo, um instrumento patrimonial pode ser definido como qualquer título ou contrato que evidencie uma participação nos ativos líquidos. O que danado é ativo líquido? É PL. Então, o que é um instrumento patrimonial? É um título ou um contrato que prove, que mostre, que evidencie que você participa no PL da empresa. É um texto rebuscado para dizer que você vai ser acionista, tá? Ou seja, um instrumento patrimonial, via de regra, representa uma participação no PL. A mais comum são as ações. A gente vai ver que tem outras, tá? Mas a mais comum são as ações. Os instrumentos patrimoniais podem ser emitidos por uma entidade para captação de recursos. Então, você vai lá e emite ações. Nesse caso, esses instrumentos ficarão no patrimônio líquido porque não tem características de exigibilidade. Não vão ser exigíveis, tá? São ações. Existem diversos tipos de instrumentos patrimoniais que podem ser emitidos para a empresa captar recursos. Nesse estudo, a gente vai se deter em dois: as ações e os bônus de subscrição. Não se preocupe que eu vou explicar tudo bem direitinho para vocês, tá? A gente está só nas introduções da vida. Mas existem dois tipos, na verdade existem vários instrumentos patrimoniais, só que para a gente, porque os mais comuns são as ações e os bônus. E olhe lá, que se for no percentual de grau de importância, as ações é 95%. É muito difícil você ver por aí circulando bônus. Existe, mas não é uma coisa assim que você vai ver a miúde, tá? A maior parte dos instrumentos patrimoniais que você vai ver por aí são as ações, tá? Que a gente vai trabalhar isso daí bem devagarzinho depois. E a captação de recursos também pode ocorrer via contratação de instrumentos de dívida. Esses instrumentos de dívida, o mais comum são as debêntures, porém não são os únicos, tá? Você tem outros instrumentos de dívida que você pode utilizar, tá? Mas os mais comuns, exatamente, tem as notas promissórias, você também pode trabalhar aí com FDIC, enfim. Mas os mais comuns são as debêntures, pelo menos é o que eu tenho um pouco mais de experiência para passar para vocês, tá? Esses instrumentos são registrados no passivo da entidade que vai receber os recursos, porque, claro, que existe aí a característica de exigibilidade. Existem diversos, e aí aqui existem vários instrumentos de dívida, contudo, em nosso estudo, a gente vai se deter em dois específicos: os empréstimos e financiamentos e as debêntures. Bom, aí agora a pergunta de $1 milhão, né? Quais são os custos de transação? Então, como a gente tinha conversado, custos de transação são todos os custos que estão envolvidos na transação, no processo de captação, ou via ações ou via debêntures. Quais são os custos? Primeiro, gastos com a elaboração de prospecto. Aí eu estava dando aula ontem na graduação, né? E aí eu estou falando sobre debêntures na graduação. Aí eu falei prospecto. Aí a turma, professor, o que é prospecto? Prospecto é como se fosse uma bula de remédio, onde vão estar contidos nesta bula todas as informações, só que não é sobre o remédio, é sobre o título. Se for uma ação, todas as informações sobre a empresa, a emissora das ações, sobre aquelas ações, etc. e tal. Se for uma debênture, sobre a debênture. Risco,
prazo, o agente fiduciador. Gente do céu, um prospecto é uma bula de remédio, é uma coisa gigante, monstruosa, tem um montão de informações, tá? Mas é fundamental ler. Fundamental. Porque lá vai estar tudo que você precisa saber. Só que para você elaborar um prospecto, não é exatamente elaborar uma nota explicativa, você vai ter que ter ali uma assessoria financeira de primeira, até porque o prospecto é a carta de apresentação. Então tem que ser uma coisa bacana, bem apresentada, tem que ser uma coisa bonita. Imagina que você vai vender as debêntures, você vai lançar as debêntures, entrega um prospecto vagabundo, um micho, ninguém vai querer, não é a sua carta de apresentação. Então você vai ter que ter aí uma nota para gastar para elaborar o prospecto. Outra coisa, você vai ter que pagar advogado, contador, auditor, profissional, auditores, consultores, profissionais de banco de investimento, corretor, é dinheiro que não acaba nunca mais, tá? Escuta, é dinheiro. Gasto com publicidade, inclusive os processos de roadshow, que o que Cris, graças a Deus, explicou para a gente aqui, taxas e comissões, custos de transferência, custos de registro, tome dinheiro, tá? Então, todos esses custos, e isso daí realmente ocorre com mais, você vê isso de forma mais concreta com as debêntures e com as ações, isso daí precisa ser corretamente contabilizado, tá? Isso, e digo logo de primeira que isso não é despesa, tá? E aí a gente vai começar a brincadeira falando sobre o processo de captação de recursos via instrumentos patrimoniais. Então, os instrumentos patrimoniais, inicialmente a gente vai ver ações. A gente viu que tem dois tipos, né? A gente pode tanto emitir ações, como a gente pode emitir os bônus de subscrição. Mas vamos começar pela ação. Então, a forma mais comum de captar recursos via emissão de instrumentos patrimoniais é através da emissão de ações. Sendo que a emissão de ações ela pode acontecer de três formas. Então, existe o que a gente chama de uma emissão primária, uma emissão secundária ou uma emissão mista. Lembrando que não confundir emissão primária e emissão secundária com mercado primário e mercado secundário. São diferentes. Uma emissão primária é aquela na qual a empresa vai lá e emite novas ações. Então, são ações novas. Então, ela tinha um capital de 500 ações, aí ela emite mais 100 ações, 100 novas ações. Então, você vai ter uma emissão primária de ações. Essas ações vão para o mercado e vão ser negociadas. Aí, digamos que eu seja a empresa. Aí eu estou emitindo 100 novas ações. Essa emissão é primária. Eu jogo ela no mercado, aí Cris vai lá e compra as 100 ações. Ele comprou essas ações na oferta primária. Ou seja, eu vendendo. Quando eu falo eu, sou a empresa. Então, eu vou lá e vendo as ações. Cristiano adquire as ações na oferta primária. Porém, ele é um trader. E ele vai vender na sequência. Então, ele vai negociar aquelas ações que ele adquiriu na oferta primária, ele vai negociar no mercado secundário. Então, o mercado secundário é onde vão ser renegociadas as ações que foram adquiridas primariamente. Ficou confuso, não foi? O mercado secundário é o mercado no qual a gente vai renegociar as ações que foram adquiridas primariamente em algum momento, em algum IPO lá atrás. Então, lá atrás houve uma oferta primária. Aí alguém comprou e está negociando. Aonde? No mercado secundário. Então, ficou claro, né, Moniquinha? Beleza. Então, uma coisa é a oferta primária, tá? A outra coisa é a negociação secundária. Então, a oferta primária vai ter a OPA, a oferta pública de ações, ou IPO, Initial Public Offer. Aí, colocou lá, Mônica comprou e vai renegociar no mercado secundário.
Isso é uma coisa. A segunda coisa é emissão secundária. Que bexiga é emissão secundária? A emissão secundária é eu e Mônica, tá? Somos duas acionistas majoritárias, dona da Petrobras. Ficou bom, não foi não, Moniquinha, eu e tu na foto? Só temos nós duas, nós somos as duas únicas donas da Petrobras. A gente dá aula porque a gente gosta, porque é hobby, né? Aí vê só. Danizinha. A gente dá aula assim, porque a gente curte, é hobby, entendeu? A gente quer ficar dando aula assim até morrer. Marcelo, na oferta primária é onde pode ser captado com o melhor preço. Na oferta primária, Marcelo, é onde a empresa ganha dinheiro. Entendeu, Marcelo? Na oferta primária é onde a empresa ganha dinheiro. Na oferta no mercado secundário, a empresa não ganha mais nenhum tostão. Porque no mercado secundário, quem vai ganhar ou perder é quem vai estar negociando. Então, o único momento, Marcelo, Silvia e Dani, onde a empresa ganha dinheiro é na oferta primária. Ela vai lá e joga as ações. Naquele momento, ela capta. Dali para frente, quem comprou vai querer vender. E aí, meu amigo, boa sorte. Mercado de ações, de renda variável. Falo para quem está comprando as ações. Marcelo, nem sempre, Marcelo. Nem sempre. Não sei, Marcelo. Isso é tão variado, Marcelo. O mercado de renda variável é uma coisa tão variável. Porque, exatamente, Dani, não necessariamente. As ações podem cair de preço. As ações podem cair de preço. E outra coisa, né? Nada garante. Eu particular, vai depender do negócio. Cícero fechou aqui o raciocínio. Eu particularmente, eu não curto muito comprar ações em oferta primária. Principalmente de empresas que estão estreando na bolsa. Aí é que eu não compro de jeito nenhum, eu morro de medo, tá? Então, é porque eu sou medrosa, Cícero. Eu sou uma pessoa medrosa, tá certo? Eu invisto em ações. Não pense que eu não invisto, não. Eu invisto. Mas eu sou contadora. Então, assim, contador já é um bicho prudente, né? Eu sou professora, então, a professora, eu sou uma investidora conservadoríssima, Mônica. Então, eu vou através de análise fundamentalista rasgando de A a Z, entendeu? Então, assim, para eu investir numa empresa, eu dissequei a empresa inteira. Então, eu já fiz tudo que é análise durante não sei quanto tempo para eu inventar de querer comprar. Também depois que eu compro, eu sou muito segura. E eu não compro para ficar vendendo, eu compro para guardar, eu encarteiro. Aí eu não curto comprar ações de empresas que estão estreando. Vai estrear a empresa XPTO, fico só olhando, eu digo, beleza. Eu só invisto em blue chip. Exatamente, Marcelo. Então, vê só. Então, a emissão primária, né? Quem diria da Magalu em 2017? Será quem comprou? Né? Pois é, Cícero, pois é. Mas aí, assim, sabe, Cícero, eu sou macaca velha no mercado de ações, sabe, Cícero? E você analisar gráficos é você ser engenheiro de obra pronta. Porque você já viu o gráfico passar, mas eu queria estar ali. Então, assim, existe dentro do mercado de ações aquelas pessoas que peitam o risco. Eu acho muito bacana. E o mercado só funciona graças a esse tipo de gente que peita o risco. Mas, infelizmente, eu não sou assim. Então, apesar de eu conhecer o mercado, eu não me arrisco nele. Eu entro, mas eu não me arrisco. Eu tento me segurar onde eu consigo para poder investir de uma forma segura e que eu não precise ficar acompanhando preços, porque eu não tenho esse tempo de ficar querendo comprar, querendo vender. Eu não tenho condições. Eu também não entrego meu dinheiro para ninguém. Ninguém faz isso por mim. Meu dinheiro quem organiza sou eu. Então, assim, como eu não tenho tempo, então eu coloco, deixo e pronto, né? Mas aí, voltando à vaca fria, o que é uma emissão secundária? Então, eu e Moniquinha, nós duas somos duas acionistas da Petrobras. E aí, eu quero me desfazer
de 50% da minha parte na Petrobras. Ora, o que vai acontecer? Você concorda que eu me desfazer de 50% significa que eu vou pegar a minha parte e vou vender. É o que a gente chama de block trade, tá? O que é um block trade? Cícero, bom é a ideia da empresa que tem um potencial de valorização, né? Como Warren Buffett fala no seu livro de análise de balanço. Exatamente, Cícero. Então, o que é um block trade? Block trade é uma negociação em bloco, né? Então, por que é uma negociação em bloco? Porque um acionista majoritário, ele vai se desfazer de parte do seu bloco de ações. Como aquele bloco é ostensivo, é potentoso, então quando ele jogar, é quase uma distribuição. Mas só que ela é secundária. Cícero, por que ela é secundária? Porque não é a empresa, tá? Ela é secundária. É alguém que está vendendo. Entendeu? E a mista é uma mistureba dos dois. Então, na emissão primária, a companhia autoriza a criação de novos títulos, os quais serão ofertados ao mercado para a captação de recursos é o mercado já em ação, exato. Tem uma emissão primária, todos os recursos captados seguem diretamente para a companhia. Então, como a gente já conversou, é o único momento em que a empresa ganha dinheiro é nessa danadinha dessa emissão primária. Na emissão secundária, o raciocínio é bem diferente. Nesse caso, os papéis estão nas mãos de algum grande acionista, que por algum motivo decide se desfazer. Então, é a mesma história, eu e Mônica. Eu tenho 50% de ações da Petrobras, Mônica tem 50%, eu quero me desfazer. Eu tenho 50%, caramba, eu tenho um monte de ação. Então, eu vou pegar essas minhas ações e eu vou vender. Então, praticamente, é uma oferta, porque eu estou ofertando 50%. Mas quem vai ganhar dinheiro, a única pessoa que vai receber dinheiro, sou eu. A Petrobras, ela não vai receber um tostão. Porque se sou eu e Mônica, as duas acionistas, e eu quero sair, eu vou vender o meu bloco, então eu vou vender, eu vou receber o dinheiro, boto dinheiro no bolso e fui. Então isso é o que a gente chama de uma emissão secundária. Nesse caso, a empresa não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro sou eu, que vou sair. E por que é uma emissão? Porque é uma quantidade imensa de ações de um grande acionista majoritário que está saindo. Tá? É, finalmente. Na emissão mista, é uma misturanga dos dois. É uma emissão primária mais uma emissão secundária. Para aqueles títulos novos, haverá uma emissão primária. Tá? E aí a empresa vai ganhar dinheiro. Para os títulos que já são meus e que serão vendidos pelo acionista majoritário, não haverá a entrada de recursos para a companhia. Como é que a gente distingue uma da outra, Dani? É assim, Danizinha, quando uma empresa emite ações, uma SA, Dani, uma empresa que vai emitir, vamos dizer que é uma empresa que já está lá, né? Porque para ser uma emissão mista, ela já está lá. Uma emissão primária, ela vai estrear. Uma emissão mista, ela já está. Então, quando uma empresa ela está no mercado, Dani, ela se comunica com o mercado. Ela é obrigada a se comunicar. Então, existe uma regra, uma norma, um dispositivo da CVM chamado de fatos relevantes. Então, toda e qualquer... Dani, você não tem noção, Dani. Eu vou falar uma coisa aqui assim. O CEO, o presidente da companhia, acordou de mau humor. Aí sai um fato relevante. Tudo tem que ser comunicado ao mercado, tá? Então, existe
obrigatoriedade, Danizinha, de todo e qualquer ato, dos mais simples aos mais complexos, que a sociedade anônima, ela, tudo que ela se mexe, ela tem que comunicar. Então, desde uma bobagem de uma aquisição, de uma receita, de um valor acima do, entendeu? Então, tudo ela tem que comunicar ao mercado. E se ela vai fazer uma emissão mista, ela tem que comunicar, tá? É o que a gente chama de comunicação ao mercado por fatos relevantes em um momento de expansão. Na verdade, viu, Cícero, não é nem momento de expansão, mas também de troca de comando. Troca de comando, Cícero. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo muito aqui, quer dizer, iria acontecer aqui no estado de Pernambuco esse ano, mas não aconteceu por conta da pandemia, sabe, Cícero? Aí morgou, como diriam meus alunos, morgou. Se não houvesse a pandemia, Cícero, esse ano você iria ver aqui no estado de Pernambuco uma série de empresas que são estatais que iriam abrir o capital. Porém, como houve a pandemia, então houve uma né, de todo mundo. E como é que você acha que essas empresas elas iriam abrir o capital, né? Elas iriam abrir o capital via emissão mista, tá? Fato relevante é tudo que pode influenciar nas atividades da empresa, tanto interno como externo. Obrigada, Cris. Então, Cícero, como eu estava dizendo, hoje a Oi Telecom emitiu fato relevante falando sobre o aditamento do plano de recuperação judicial. Olha aí o Wilson contribuindo com a gente. Então, fato relevante é isso. Tudo que aconteceu com a empresa tem que comunicar ao mercado, tá? Aí a pergunta de Dani e como é que eu sei disso? É porque você tem que estar ligada no mercado, Danizinha. Quando a gente está ligado no mercado, a gente recebe essas comunicações, tá? Cícero, não fato relevante, mas a emissão mista. Então, porque a emissão mista é um fato relevante e tem que ser comunicado ao mercado, Cícero. Mas aí, tentando responder aqui a pergunta não lembro mais quem perguntou, que nem sempre é um momento de expansão. Foi Cícero. Nem sempre é um momento de expansão. Sim, Cícero, eu estava falando para tu. Que no estado de Pernambuco, né? As fofocas comerciais. Nega. Adoro uma fofoca. Aí, se não houvesse a pandemia, muitas empresas aqui do estado de Pernambuco iam abrir o capital. E como é que essas empresas iam abrir o capital? Simples, Dani, através de uma emissão mista. Então, você sabe que o estado, ele é detentor tipo, de 90%, 95% do capital social dessas estatais. Então, como é que o Estado ia abrir o capital? Ele ia perder o controle? De jeito nenhum, que o Estado não é doido, quer dizer, eu acho. Então, o Estado, pelo menos não agora, não nesse primeiro momento, mas já seria aí, eu não sei, Cícero, aí eu já não conheço as empresas todas não, tá? Mas eu sei que existem algumas aí que vão abrir ou que tem aí uma grande propensão em abrir. Mas não é só no estado de Pernambuco, não. É no Brasil todo. A empresa possui uma forma de comunicação com os acionistas. Quem tem interesse numa empresa é só seguir no site Relações com Investidores, ou o famoso RI, Cris. Obrigada, Cris. Sim, aí falando da fofoca. Aí se o Estado for abrir o capital, se o Estado for, entre aspas, né, vender parte do seu capital, vai ser uma emissão mista. Porque o Estado ele não vai abrir mão de todo o capital, né? Ele tem aí 90% do capital social da empresa XPTO. Ele não vai pegar e vai vender tudo, pelo menos não nesse primeiro momento, né? Aí vai ser uma emissão mista. Aí o que acontece? Você vai ter que o Estado vende aí 40%, 30%, e a própria empresa emite ações. Aí quem é que ganha? Vai ganhar o Estado, porque o Estado vai ganhar pela venda da parte dele, né? E a empresa também ganha, porque ela vai emitir novas ações. No caso das empresas estatais, tem que ter mas não é TCE não, Cícero, porque não é Estado. Agora tu me pegou, Vici, mas eu acho que é TCE, que é Tribunal de Contas do Estado, porque no caso eu estou falando das empresas estatais, né? Aí eu acho que é TCE. Aí o que acontece? Tanto o Estado vai ganhar dinheiro,
né? Porque ele vai pegar a parte das ações e vai vender, como a empresa vai vender também. A empresa vai emitir novas ações. Esse é o exemplo de uma emissão mista. Ganha o Estado, ganha a empresa. É um momento de expansão? Não necessariamente. Sim e não. É uma expansão? É. Mas o que eu queria dizer, Cícero, é que para além da expansão, o que está pegando aí a pegada aí é a mudança de gestão, é ter uma gestão mais privada, né? Vai ter sócio externo, né? E aí é a pegada mesmo da gestão, é a pegada da gestão, tá? Enfim, então dá para entender? Emissão primária, emissão secundária e emissão mista. Turma linda, deu certo? Conte para mim, tudo certinho. Sim, 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 sim. Ok, graças a Deus. Amém, 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 amém. Então, agora que a gente já conhece a forma de captação de recursos pela companhia via emissão de ações, precisamos entender quais são os passos que precisam ser seguidos para que isso ocorra. Conhecendo o processo, é que vamos entender como são gerados os custos de transação. Que bom que você gosta da aula, dona Alexandra. Fico muito feliz. Então, vamos conhecer quais são os passos? Os passos, os passos. Olha aqui. Para que uma companhia oferte suas ações, ela precisa ser listada, tá? Ela precisa ser autorizada pela CVM, em primeiro lugar, e pela B3, em segundo lugar. Normalmente, essa autorização ela é conjunta. Você pede autorização à CVM e você pede autorização à B3. Tá? Eu estou falando B3 porque a Bolsa de Valores de São Paulo é Brasil Bolsa Balcão. Eu não coloquei Brasil Bolsa Balcão de cara, porque muita gente conhece a Bovespa como Bolsa de Valores de São Paulo, mas o nome dela é Brasil Bolsa Balcão, vulgarmente chamada de B3, tá? Ô, meu amor, coisa boa. Então, ela vai ter que ser listada. Para ela ser listada, ela tem que formar um processo, e é um processo que vai tanto para a CVM como para a B3, tá? E é um processo, tá, pessoal? A abertura de capital exige o cumprimento de uma série de etapas, em conformidade com o guia de abertura de capital, de autoria da própria B3, as etapas são as seguintes. Tcharam! E essas são as etapas, tá certo? Mas, porém, contudo, todavia, a gente só, exatamente, as 15 etapas. Mas, porém, contudo, todavia, a gente só vai comentar sobre elas na semana que vem, tá bom? Porque já deu o nosso horário. E aí a gente precisa dar um break, né? Não, e também é muita coisa para a gente falar nisso hoje. Vai terminar a aula 10 horas da noite. Ok, pessoal lindo, já, Danizinha. 9h30, mulher, desde hoje que a gente dá aula, moleque. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Amei a presença de todos. Se vai ter link de chamada, deixa eu perguntar aqui. Álvaro está aqui na sala? Álvaro está na sala? Não, Álvaro não está na sala. Aquele nosso amigo que faz a chamada pelo bichinho lá, ele está na sala? Tchananana. Não, ele não está na sala. Então, pessoal, a galera já sabe como é que faz, né? Eu vou dizer boa noite e vocês não precisam nem dar boa noite. Sacode o nome de todo mundo aí. 1, 2, 3, já. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Proteja todos nós.